Minha esposa me anunciou uma gravidez, mas eu sou estéril. Então planejei a verdade no momento mais doloroso. Eu sempre me considerei um homem de sorte. Tinha um emprego estável, uma casa confortável e uma esposa que, até então, eu acreditava ser minha parceira de vida. O casamento com a Camila era visto pelos amigos como sólido, tranquilo, daqueles que pareciam à prova de crises. Mas às vezes a vida gosta de jogar com a gente. Numa noite comum de sexta-feira, depois de um jantar simples, ela se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixinha na mão. Me entregou com um sorriso ansioso. "Abre." Eu abri, curioso. Dentro havia um teste de gravidez, com 2 listras bem marcadas. O mundo pareceu parar. Ela pulou nos meus braços, chorando de alegria. "Você vai ser pai," disse rindo e chorando ao mesmo tempo. Por fora, eu forcei um sorriso. Fingi surpresa, felicidade. Abracei, beijei, disse as palavras que ela esperava ouvir. Mas por dentro, meu corpo inteiro gelou. Porque eu sabia a verdade. Eu era estéril. Quase 3 anos antes, eu havia feito exames detalhados depois de meses de tentativas frustradas de engravidar. O médico foi direto. Minhas chances de gerar um filho eram praticamente nulas. Não era temporário, não havia tratamento. Eu era estéril. Na época foi um baque. Eu e Camila choramos juntos, pensamos em adoção, em tratamentos alternativos. Mas depois, ela disse que estava tudo bem, que só queria ficar comigo, que não importava se nunca teríamos filhos biológicos. Eu acreditei. Eu acreditei em cada palavra. Até aquela sexta-feira. Enquanto ela falava sobre nomes de bebês, cores de quartinho e como contaríamos para a família, eu só pensava em uma coisa. Ela me traiu. Cada riso dela parecia um insulto. Cada lágrima de emoção parecia uma facada. E o pior, ela estava usando justamente aquilo que eu mais desejei na vida, ser pai, para me enganar. Mas eu não confrontei naquele momento. Não, eu engoli tudo, sorrindo, fingindo. Porque eu sabia que não bastava acusar. Se eu a enfrentasse de imediato, ela teria desculpas, choraria, manipularia. Eu precisava de algo maior. Eu precisava da verdade. E precisava expô-la no momento em que mais doeria. Naquela noite, deitado ao lado da Camila, que dormia sorridente como se nada estivesse errado, eu fiquei encarando o teto por horas. O sono não vinha. Eu só conseguia pensar. Quem é o pai dessa criança? Era impossível engolir a ideia de um milagre. Eu conhecia o diagnóstico. Eu sabia que não havia chances. Logo, havia apenas uma explicação: traição. E se eu estava certo, ela tinha escolhido o pior jeito de me enganar, colocando outro homem dentro daquilo que sempre foi o meu maior sonho. No dia seguinte, comecei a observar tudo com outros olhos. Pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes, agora faziam sentido. Ela estava mais preocupada com o celular do que o normal. Levava-o até para o banheiro. Às vezes, sorria sozinha olhando a tela. Começava a chegar atrasada do trabalho, dizendo que ficou resolvendo coisas extras. E havia os silêncios. Os momentos em que ela parecia perdida, como se estivesse dividida entre 2 vidas. Quanto mais eu observava, mais a certeza crescia. Havia outro. Não bastava desconfiar. Eu precisava de provas. Comecei pequeno. Quando ela foi tomar banho, olhei rapidamente as notificações do celular dela. Não havia nada demais, mas percebi que ela tinha apagado várias conversas do WhatsApp, justamente de um número sem nome salvo. Também vi que havia mensagens de boa noite trocadas quase no mesmo horário todos os dias. Não consegui ler o conteúdo, mas a frequência era suficiente para me deixar em alerta. Aos poucos, fui montando o quebra-cabeça. Eu sabia que sozinho poderia cometer erros. Então, fiz algo que nunca imaginei. Contratei um detetive particular. Expliquei o caso em linhas gerais, sem mencionar ainda a gravidez. Ele foi profissional, frio, e me disse: "Se tem algo acontecendo, em 2 semanas eu trago provas." Eu aceitei. E aquelas 2 semanas foram as mais longas da minha vida. Tive que viver como se estivesse feliz, como se acreditasse na farsa. Fui às consultas médicas, ouvi o coraçãozinho no ultrassom, vi lágrimas nos olhos da Camila. Tudo fingimento da minha parte. E provavelmente da dela também. Cada abraço parecia veneno. Cada beijo, uma traição multiplicada. Quando o detetive finalmente me chamou para a reunião, eu já estava pronto para qualquer coisa.
Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Fotos, datas, horários. Camila não apenas estava me traindo. Ela fazia isso com um colega de trabalho, um tal de Rodrigo, gerente de outra área da empresa. E para piorar, as fotos mostravam encontros frequentes em motéis da cidade. Não era uma aventura ocasional. Era um relacionamento paralelo. E o pior, as datas batiam exatamente com o período em que ela engravidou. Eu olhava as fotos, uma por uma, e sentia meu estômago se revirar. Não era só a traição física. Não era só a mentira. Era a escolha cruel de me olhar nos olhos, sorrir e dizer: "Você vai ser pai." Naquele momento, jurei que ela ia pagar. Mas não com gritos, não com discussões vazias. Eu queria que ela sentisse o mesmo desmoronar que eu senti. Eu queria expor a verdade da forma mais dolorosa possível. E a oportunidade perfeita se aproximava. O chá revelação. Com as provas na mão, passei alguns dias digerindo tudo. Eu poderia simplesmente jogar as fotos na cara dela e encerrar o casamento. Mas isso seria fácil demais para Camila. Ela choraria, pediria desculpas, diria que foi um erro e tentaria manipular a narrativa. Não. Eu queria algo definitivo. Ela tinha me exposto à maior dor da minha vida. Acreditar que finalmente seria pai, só para descobrir que era uma mentira. Então, eu queria expô-la na frente de todos, no momento em que ela estivesse mais vulnerável. E não havia ocasião melhor do que o chá revelação que ela mesma estava organizando. A ideia era simples: deixá-la acreditar que tudo estava sob controle, que eu era o marido perfeito, empolgado com a gravidez. Enquanto isso, eu preparava minha peça final. Conversei discretamente com o detetive e pedi cópias digitais e impressas das fotos. Também pedi que organizasse as datas em uma linha do tempo, mostrando exatamente onde ela estava em cada encontro. As provas ficaram devastadoras. Fotos dela entrando em motel, prints de mensagens recuperadas, até mesmo uma selfie dela dentro do carro do tal Rodrigo. Tudo organizado, catalogado e impossível de negar. Com Camila, eu vesti a máscara, abracei-a, beijei sua barriga, falei sobre nomes de bebê, escolhi brinquedos online. Ela parecia genuinamente feliz. Talvez acreditasse que eu era mesmo o idiota perfeito, e eu deixava. Às vezes era difícil. Às vezes, enquanto ela dormia, eu ficava encarando o teto, sentindo meu peito queimar de ódio. Mas me controlava, porque sabia que o impacto seria maior se eu esperasse. Nessa altura, você deve estar se perguntando: e o Rodrigo, o amante? Pois é, descobri que ele também não sabia da minha esterilidade. Para ele, provavelmente, Camila havia contado que eu era o pai. Ele estava tão enganado quanto eu. E foi aí que tive uma ideia ainda mais cruel: usá-lo sem que percebesse. Não o confrontei, não o ameacei. Apenas deixei que continuasse achando que estava em um caso secreto. Porque quanto mais ele acreditasse na mentira, mais devastador seria o choque coletivo quando a verdade viesse à tona. O chá revelação seria na casa dos meus sogros. Camila planejava cada detalhe, desde o balão gigante com confetes coloridos até as lembrancinhas para os convidados. Ela queria um momento memorável. E seria. Só que não do jeito que ela imaginava. Eu preparei um pendrive com as fotos e mensagens. Combinei com meu cunhado, que trabalhava com som e telão, para me ajudar a preparar uma surpresa durante o evento. Disse que queria passar um vídeo fofo para os convidados antes de estourar o balão. Ele achou a ideia linda e não fez perguntas. Na minha cabeça, a cena estava pronta. Todos reunidos, a expectativa no ar, e em vez de um vídeo de bebê, a verdade nua e crua estourando bem diante de todos. Era cruel? Sim. Mas eu não conseguia pensar em outra forma de equilibrar a balança. O dia finalmente chegou. Eu me levantei cedo, tomei banho e vesti a melhor roupa que tinha. Olhando no espelho, vi um homem com um sorriso calmo. Mas por dentro, eu estava fervendo. Camila estava radiante. Usava um vestido azul claro, maquiagem leve, o cabelo solto. Estava linda, como sempre. Mas cada detalhe que a tornava encantadora só reforçava a sensação de traição. "Está pronto para o grande dia, papai?" Ela perguntou sorridente, me dando um beijo no rosto. Eu forcei um sorriso. Mais pronto do que nunca. E estava mesmo. A casa dos meus sogros estava lotada. Família, amigos, colegas de trabalho, todos ali para celebrar a nossa alegria.
Eu fingia cumprimentar a todos com entusiasmo, enquanto por dentro só contava os minutos. Camila desfilava pelo salão como a rainha do evento. Recebia abraços, elogios, sorrisos. Ela parecia tão confiante, tão segura de que tinha enganado a todos, que quase me deu pena. Quase. Pouco antes do momento de estourar o balão, pedi a palavra. Antes da grande revelação do bebê, eu preparei algo especial para compartilhar com todos. Camila sorriu, surpresa. Amor, você não precisava... Eu precisava sim, respondi, olhando nos olhos dela por um instante. Meu cunhado conectou o pendrive ao telão. A sala escureceu. O silêncio tomou conta. As primeiras imagens eram fofas. Fotos nossas sorrindo, viagens, momentos felizes. O público suspirava. Mas então a transição aconteceu. Uma foto dela entrando em um motel com Rodrigo. Depois outra e outra, em dias diferentes. Em seguida, prints das mensagens íntimas trocadas entre eles. Sinto sua falta. Mal posso esperar para te ver de novo. Não vejo a hora de ficarmos só nós três, eu, você e o bebê. As pessoas começaram a murmurar. Alguns cobriram a boca com as mãos. Minha sogra soltou um grito baixo. Camila ficou pálida. Primeiro tentou sorrir, como se fosse uma piada. Depois se levantou, desesperada, tentando desligar o telão. Mas já era tarde. Todos tinham visto. Quando a tela escureceu, eu voltei a falar. Minha voz saiu firme, mesmo com o meu coração martelando no peito. Camila me contou que estava grávida e que eu seria pai. Mas eu sou estéril. Sempre fui. Então pergunto a vocês, família, amigos, de quem é essa criança? O silêncio foi sepulcral. Todos olhavam para ela, esperando uma resposta. Mas Camila só chorava, balbuciando palavras desconexas. Rodrigo, que também estava lá? Sim, ela teve a audácia de convidá-lo como amigo de trabalho. Ficou imóvel, sem reação, com o rosto completamente branco. Minha sogra chorava, meu sogro gritava, os convidados cochichavam entre si. Camila se ajoelhou diante de mim, implorando. Por favor, não faz isso comigo. Eu te amo. Foi um erro. Eu estava perdida. Mas eu só olhei para baixo e disse: você destruiu tudo no dia em que me olhou nos olhos e mentiu sobre esse filho. Agora, todos sabem quem você realmente é. E saí, deixando para trás o caos que ela mesma havia criado. Saí da casa dos meus sogros sob um silêncio pesado. Atrás de mim, ouvi gritos, choros, perguntas sendo disparadas contra Camila e Rodrigo. Mas eu não olhei para trás. Eu não precisava. O estrago já estava feito. Naquele momento, senti algo que não sentia há semanas: leveza. No dia seguinte, acordei com meu celular explodindo de mensagens. Alguns amigos queriam saber se era verdade. Outros apenas ofereciam apoio. E alguns, mais fofoqueiros, pediam detalhes como se fosse entretenimento barato. Meu sogro me ligou ainda de manhã. A voz dele tremia de raiva. Eu não sei como você conseguiu ficar calmo. Mas você fez o certo. Eu me envergonho da minha filha. Minha sogra, em contrapartida, tentou defender Camila. Dizia que ela estava confusa, que a gravidez mexia com a cabeça. Eu apenas desliguei. Não havia justificativa no mundo que apagasse o que ela fez. Camila apareceu na porta do meu apartamento 3 dias depois. Olhos vermelhos, cabelo desgrenhado, parecia um fantasma da mulher que eu conheci. Por favor, me escuta. Ela pediu, quase sussurrando. Eu fiquei parado, sem abrir totalmente a porta. Você me enganou, Camila. Você usou a minha maior dor contra mim. Não há perdão para isso. Ela caiu de joelhos, chorando. Eu não queria que fosse assim. Eu só queria te dar a chance de ser pai. Eu ri. Um riso amargo, cheio de desprezo. Chance de ser pai? Você me deu a chance de criar o filho de outro homem como se fosse meu. Isso não é amor. Isso é crueldade. Fechei a porta na cara dela. Foi a última vez que a vi. As semanas seguintes foram um turbilhão de advogados, papéis e audiências. O divórcio saiu rápido, principalmente porque as provas estavam todas documentadas. Eu não queria nada além da minha liberdade e o direito de nunca mais ouvir o nome dela. Rodrigo, ao que soube, também abandonou Camila. Não queria ser pai de uma criança concebida em meio a um escândalo.
Ele sumiu da vida dela tão rápido quanto entrou. Camila acabou sozinha, grávida, sem marido, sem amante e sem apoio da família. Às vezes me pergunto se fui cruel demais. Talvez eu pudesse ter apenas saído em silêncio. Mas então lembro de como me senti naquele dia em que ela anunciou a gravidez. O choque, a dor, o vazio, a sensação de ser enganado de forma tão íntima, tão profunda. Ela escolheu jogar com a minha vida, com o meu maior sonho. Eu só devolvi a jogada, mas em público. Hoje sigo em frente. Talvez um dia ainda adote, talvez não. Mas uma coisa é certa: nunca mais deixarei alguém brincar com minhas esperanças do jeito que Camila fez. No fundo, acho que essa foi a verdadeira vingança. Não foi destruir a vida dela, foi recuperar a minha. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.